apesar da Conmebol dobrar a aposta. Assinou o contrato com o River para usar o Monumental de Nunes. Mas uma final entre dois brasileiros não tinha que estar aqui. Essa discussão de quão bobocas nós somos de imitar os europeus está na nossa enquete. Deixa seu voto, deixa seu like. E eu quero saber do Renato, Renato, se você, que está acompanhando a Libertadores desde tanto tempo e aprendeu, junto com os brasileiros, a gostar desse torneio, não acha essa final única boboca demais e mequetrefe demais para os padrões tropicais da América do Sul? Boa tarde, Renato. Olá, Marília, olá, Arnaldo, olá, Mili, olá, todo mundo que está aqui com a gente. Eu não gosto de final única, nunca gostei. Acho uma coisa, inclusive, que você vê, muito possivelmente, nós vamos ter Botafogo e Atlético Mineiro, no Monumental de Nunes, onde os argentinos não terão o menor interesse em ver esse jogo, porque, afinal de contas, todos acreditavam que o River ia ser campeão da Libertadores dentro do seu estádio. Todos, inclusive alguns aqui, eu era um dos que achava que ninguém tirava o título do River. Pois é, mas tiraram o doce da boca da criança e eu acho improbabilíssimo, por exemplo, que o Monumental de Nunes receba um público muito grande. Eu apostaria no máximo uns 40, 45 mil, num estádio de 80, o que dá sempre aquela sensação de espetáculo vazio, esvaziado, né? Uma pena. Eu gostaria muito mais que fossem decididos como era antigamente, né? Um jogo no Mineirão, um jogo no Newton Santos. Seria muito mais intenso, os dois jogos com estádios cheios e a emoção aqui pertinho de onde vai ficar o Caneco. Agora, queria só lembrar uma coisa de Maguila, né, Marília? Você falou aí de... Foi um raro momento, né, daqueles em que o esporte deixou de ser monocultural no Brasil. Realmente, embora não veja o Maguila do tamanho do Guga e muito menos do Ayrton Senna, por exemplo, mas era um cara que fazia as pessoas se reunirem na casa. Amigos se reuniam na casa um dos outros para poder justamente torcer pelo Maguila. Era uma coisa muito interessante. Me lembro do dia que ele perdeu do Holyfield, que havia uma multidão na casa do Marcos Penido. Nós todos fomos para lá e foi uma festa antes. Depois, embora meio jururus com a derrota, a festa continuou. Então ele tinha esse poder, né? Ele tinha esse poder de ser uma pessoa tão importante no esporte, mesmo num esporte para a maioria dos brasileiros sem muitos ídolos. Vamos falar de Servílio Oliveira, vamos falar de Miguel Oliveira, vamos falar de... Oh, meu Deus, faltou um aqui que é importantíssimo. Éder Joffre, o maior de todos, né? Éder Joffre, o maior de todos. Mas ele realmente teve importância e eu também me solidarizo com você nos sentimentos à família e a todos. Sobre a final, eu vou falar um pouco mais para frente, senão eu vou ficar 1 hora falando aqui e não é o meu intuito. Vamos em frente, depois a gente volta à final. Mili Lacombe, eu sei que você vai falar lindamente sobre isso. E entendo que os que defendem a final única falam sobre o evento e não sei o que lá, tudo bem. Na Europa, anuncia-se a final única da Champions League, aquilo que a gente quer ser, né? Que é, inclusive, o Luiz Henrique ontem, ele não é o melhor do partido. Ele é o hero of the match. É um negócio tão cafona, né? Cafona do começo ao fim, mas de qualquer forma, anuncia-se um ano antes ou 2 anos antes da final da Champions, porque aquilo movimenta a cidade, tem turismo, as pessoas, né, chegam facilmente, elas não vão lá só por causa do jogo, não são só as duas torcidas e tal. Aqui as pessoas esperam chegar à final para tentar comprar uma passagem, que é o que está acontecendo hoje, aumentando muito o preço das passagens Rio, Buenos Aires, Belo Horizonte, Buenos Aires. Levando em consideração que nem ingresso está sendo vendido, não podia marcar no Morumbi aqui, que é igual para os dois chegarem, jogam um jogo só. Já que querem um jogo só? Tá bom, vocês querem um jogo só. Mas aqui, metade do caminho para cada um, vem pela Fernão Dias, outro vem pela Dutra, tudo gramado preto e novo. branco. Gramado novo, gramado natural. novo, cores não tem lindas. sintético. O Morumbi está acostumado a ficar preto e branco, tá? Ia ficar lindo. Por que tem que ser lá? Ai, Mari. Bom, primeiro, Marília, bem-vinda de volta, Marília. Eu senti muito sua falta, tá? Que bom que você está aqui de novo. Eu queria falar... Eu queria falar rapidamente sobre o Maguila também. Eu, assim como você, Marília, aprendi que boxe é esporte, né? E eu gostei de boxe. Eu fui lutar boxe, fui treinar boxe no tempo da minha vida. E eu aprendi isso com 2 escritores. O Hemingway, que escrevia muito bem sobre boxe, né? Tá registrado. E o Gay Talese, em um livro que se chama Vida de Escritor. Ele descreve, narra
um nocaute. É uma coisa maravilhosa, eu recomendo para quem gostar. Bom, vamos à nossa Conmebol, né? Então, a Europa é a Europa e a gente é a gente. A gente não tem, culturalmente, nada a ver com eles. Não estou falando que tem certo ou errado, embora a colonização tenha sido um horror e ainda seja em muitas escalas, né? Mas culturalmente, eles são eles, a gente é a gente. Tudo em que a gente imita o que vem de lá, ou dos Estados Unidos, essa NFLização do futebol, que está virando show, né? Pega luz, põe aí fogos, põe um DJ no estádio, tudo isso é uma imitação, né? Não somos nós, a gente está imitando. É feio, é cafona. É cafona a gente ter palavras em inglês para falar de qualquer coisa. Até hat-trick, para mim, é cafona. Hat-trick. É tripleta, não é isso? Tripleta, triplete. Sei lá, vamos dar um outro nome para isso, gente. Nós somos nós. Eles são prosa, a gente é poesia, assim disse o Pasolini. E assim deveríamos continuar sendo, mas não somos mais. Gente, as pessoas fazem perguntas em inglês para o John Textor. Nós estamos fazendo pergunta em coletiva em inglês para o John Textor. É uma cafonice. Ele está aqui, por Deus do céu. Ele está no Brasil. Se ele ainda não estava. Por isso foi 5-0. Não estava ontem. Procurei ele. Pois é. Ontem não estava. Perdeu essa. Mas assim, ele comprou o Botafogo. Eu digo, já repeti isso várias vezes assim. Alguém que compra o Botafogo tem que chegar no Brasil falando português em posição de prece, vestindo a camisa número 7. Ele deveria ter chegado assim. Mas não chegou. E as pessoas falam com ele em inglês, aqui no Brasil. Se ele ainda não... Já faz 2 anos, não faz, gente, que ele comprou? Dá para aprender em meses a nossa língua. Se ele ainda não conseguiu, ou ele não quer, ou ele é incapaz. Precisa ver aí o que está acontecendo. Porque ele poderia, pelo menos, entender o português. Aí a gente fala com ele em português e ele, cafonamente, responde em inglês. Mas tudo é cafona. Nós somos o Brasil. Nós somos as veias abertas da América Latina. Leiam Eduardo Galeano também. A gente deveria fazer do nosso jeito. Tudo esse blá, 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 para dizer o seguinte, final única é uma cafonice. É uma cafonice. Nós temos um continente de dimensões outras, que não é a Europa. Esse tal desse mercado que regula tudo, é só a final, a gente saber quem vai fazer final, os preços das passagens sobem. Como assim? Como quem consegue? Quem o mercado beneficia essa livre concorrência? O rico, quem tem dinheiro. Quem é pobre, quem não tem dinheiro, está afastado dos Estados. Então, tudo isso é o mesmo assunto, a gente está falando do mesmo assunto. Vamos de novo fazer uma final brasileira. Gente, é Galo e Botafogo, né? Assim, o Botafogo está lá. O Galo, até do 90% lá, né? Porque a Conmebol parece querer tanto o River para manter isso lá, que sabe Deus o que vai acontecer. Mas é Galo e Botafogo essa final, né? Legitimamente é Galo e Botafogo. E agora? Vamos fazer lá? É cafona. Ô, Arnaldo, acho que de nós todos aqui, de nós todos aqui, acho que só você esteve numa final única dessas recém-inventadas pela Conmebol fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente foi, mas fora do Brasil. E de um time que tem uma torcida enorme e não conseguiu chegar na cidade, porque não tinha como chegar na cidade. Não é que não existe 45 mil São Paulo, nem sabia quanto cabia lá, 45 mil, quanto era? 40 mil? Não, cabia 60 em Córdoba. E quantos foram? Metade. Fora e que deram distribuíram milhares de ingressos para ter um pouquinho mais de gente. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não importa também o tamanho da torcida, vai falar, porque a torcida do Botafogo, ou a torcida do Galo. Não importa, porque 60 mil tem das duas torcidas, e não dá para chegar. Não tem 60 mil passagens para ir para a Argentina. Eu acho que vocês falaram já quase tudo que eu penso sobre, e acho que a final do ano passado, Fluminense e Boca Juniors, é a exceção da exceção da exceção da exceção, né? Era a final no campo de um, na cidade de um, Fluminense, diante de um outro que tem, fora os brasileiros, a maior torcida da América do Sul. Então aí dá jogo, né? Dá clima de jogo. Essa é uma exceção da exceção. E é curioso, eu vi a Mili falando das nossas importações de modelos. Eu acho que... E agora os argentinos estão discutindo muito isso, eu estava acompanhando, né, depois
vai ter Corinthians e Racing. Os argentinos, nesses últimos tempos, jogando contra os brasileiros, por exemplo, neste ano, teve uma vitória, um time argentino do Belgrano, contra o Inter. O resto é só pau. A perspectiva de outra final entre brasileiros passou daquela revolta para também, e do inconformismo, do abismo econômico que existe, né? Para também um debate do que está sendo feito lá em termos de futebol local, né? Recentemente aprovado o regulamento sem queda, né, para a segunda divisão, joga qualquer um. O Tic Tapia lá é um daqueles caras, agora está brigando com o Milei, é uma bagunça completa. E o Brasil, especificamente, e a Conmebol também, copiaram coisas que estão dando muito certo. A final única não precisava ser copiada e é a distinção da Libertadores da Champions. É o melhor que se tem, é a final em 2 jogos. Agora, o modelo de classificação, a Sul-Americana ser igual à Europa League, a Libertadores ser igual à Champions, o Brasileirão classificar para essas competições como a Premier League faz, é maravilhoso. Olha o que nós estamos vivendo agora, gente. Vai ter um monte de gente assistindo Vasco e Cuiabá aqui, torcendo contra o Cuiabá. Hoje tem Vasco e Cuiabá. Os pontos corridos, que a Marília odeia, eles proporcionaram na semana passada, a Mili também, proporcionaram todo mundo parado na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, convivendo com os mata-matas maravilhosos. E ontem todo mundo ficou parado vendo o Botafogo. O Brasil tem hoje uma condição esportiva e econômica, cara, maravilhosa. Mas esse é o Brasil, não é a América do Sul. Então, a situação Botafogo e Atlético na final significa mais uma vaga. O Campeonato Brasileiro, todo poço tem importância. E os argentinos estão debatendo isso. No Brasil tem 8 contra o rebaixamento. Marília sabe bem o que eu estou falando. É um desespero completo, um secando o outro. 2 ou 3 pelo título e o resto por vaga nas Copas, na Copa Libertadores. Então, essa coisa é muito melhor do que já as coisas aqui, naqueles campeonatos que classificavam 8 e tal, os outros 12 saíam fora, não tinha mais o que fazer, não tinha Copa para disputar tal. Tá tudo funcionando nesse aspecto. E tem time que entra para ir para a Sul-Americana, tem time que entra para não ser rebaixado, tem time que entra para ser campeão, tem time que entra... Isso acontece só nas melhores ligas da Europa, tipo a Premier League. Aí a Conmebol, que conseguiu um sistema interessante de inclusão de muitos times, e é claro, em troca de votos, sempre assim, não pensou nessa questão mágica que a Libertadores tem, e é única, que é a ida e a volta. A ida e a volta, elas proporcionam cenas lamentáveis também, como a gente viu de Peñarol e Botafogo nas ruas do Rio de Janeiro. Não é só no Brasil. Eu vejo e acompanho vários confrontos de clubes europeus nas cidades e acontece exatamente isso. E em finais únicas também. Quebram tudo, gente. Quebram tudo. É uma coisa maluca. Então, assim, agora, esse aperitivo do casa e fora que a Libertadores traz, e só ela traz, a Conmebol rasgou. E rasgou também as festas, as ruas de fogo, a parte boa, não a pancadaria na praia. Né? Um quer fazer mosaico, o outro quer fazer rua de fogo, o outro quer fazer sinalizador, não aquele sinalizador naval, né? E a Conmebol, outro dia eu vi, acho que foi o presidente do Peñarol, né? Veio a conta da festa que a torcida do Peñarol, o clube fez para Peñarol e Flamengo. Tinha sei lá quantos de multa. Ele falou, eu vou continuar fazendo, pode me multar. O borderô de São Paulo e Botafogo, São Paulo teve 6 multas por São Paulo e Botafogo no Morumbi. Por sinalizador, recepção ao time, bandeirão, foguete. Isso a Conmebol quer tirar. E é o que distingue isso aqui do que não tem hoje na Premier League, que é ambiente de estádio. Isso seria precioso. Você tem a fórmula, o modelo, o formato de classificação, que funciona
inclusive economicamente, e tem uma coisa diferente. Só você tem ambiente de estádio, que a Inglaterra não tem mais. Mas os caras vão contra isso. Né? Então, nós estamos às vésperas de mais uma situação dessa. E eu imagino até, Marília, que tem aquela mudança aos 45 do segundo tempo, como teve na final da Sul-Americana no ano passado. Muda o estádio. Né? Eles Na assinaram Fortaleza. hoje, né? Eles assinaram o contrato com o consórcio do Tiver. Eles fizeram isso. Pois é. Agora Pois é. os dos hotéis da cidade também. Eles já fizeram isso. Agora, eles podem rasgar, porque aqui a gente rasga qualquer coisa, mas, de fato, isso a gente não copia. Isso. Fortaleza e LDU, se fosse Corinthians e LDU, seria, né, no estádio do Cerro Porteño, se não me engano. Sendo Fortaleza e LDU, aos 45 do segundo tempo, eles mudaram, porque não tinha condição de fazer o estádio do Cerro Porteño, Fortaleza e LDU. É capaz de ter uma mudança, de fazer em Buenos Aires num outro estádio, sei lá. Mas isso, a falta de sensibilidade para uma coisa que é só da Conmebol me espanta, me impressiona. Quer dizer, impressiona, espanta não seria... Não me surpreende, mas espanta e impressiona. Ô, Renato, você ficou espantado com o que aconteceu no segundo tempo? Você ficou mais bravo ainda com o que não tinha acontecido